Fala aí, galerinha, beleza? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal Carvalho 91, mais um papo de garagem. E o tema de hoje é discutindo a relação. Vamos para a vinheta? É isso aí, galera. Discutindo a relação. E antes que alguém me pergunte, que relação? Relação, o que é relação? Relação é uma coisa relacionada a outra e a gente vai estabelecer parâmetros que estabeleçam uma relação entre uma coisa e outra, beleza? Tá. Relação também pode ser um casal, seja ele homem ou mulher, uma mulher homem, duas mulheres, dois homens. Tá na moda agora o negócio de trisal e como eles se relacionam se dá uma relação. Mas não é esse tipo de relação. Bem, muitos lugares, o que aqui vamos chamar de relação é conhecido como transmissão, kit de tração, kit de transmissão, kit de relação. Ou como aqui na Bahia, é só o... Posso estar aberto. É só o kit. Aqui na Bahia o pessoal chega aí. Ah, velho, me dá o kit da Titan 150 ano 2008. O cara vai lá na prateleira dele. Kit. Se eu chegar, eu quero a transmissão. O cara não sabe o que é, só quer o kit. Mas ele não sabe o que é o kit de transmissão, de relação, de seja lá o que for. É aquilo ali. E vamos ao que interessa. O que é de fato a relação? Bom, mecanicamente falando, temos um padrão chamado taxa de relação. E a taxa de relação está presente no câmbio do carro, no câmbio da moto, em tudo que você tem um sistema de engrenagens de padrões diferentes ou iguais que se movimentam uma em relação à outra, a gente tem uma taxa de relação. Por exemplo, lá dentro dos nossos motores, temos a engrenagem do comando de válvulas. No caso do comando por comando no bloco, correto, comando no bloco, o chamado comando varietado, você chama de motor varietado, o comando fica no bloco do motor. A vareta já está comandada. A engrenagem trabalha em relação de 2 para 1, ou seja, duas voltas do virabrequim dá uma volta no, na engrenagem do eixo de comando. O mesmo comando pode aparecer no cabeçote, acionado por uma correia ou por uma corrente. Aí é o comando no cabeçote, o OHC, o comando duplo, DOHC. Que também, pelo padrão de funcionamento do motor, ele tem que manter essa relação de 2 para 1. Então a gente tem relação do virabrequim com a embreagem, do embreagem com o câmbio, da primária do câmbio com a secundária, que é a chamada transmissão primária, que é a caixa de marcha. E temos a peça que mais se desgasta nas motos no Brasil em geral, que é a transmissão secundária. Transmissão secundária é o kit de relação, o kit de tração, o kit, a tração, a relação, a transmissão. Então, tá. A transmissão secundária. Três tipos de transmissão. Corrente, é a que conhecemos mais. O pessoal que tem moto custom, Harley, Boulevard não, mas Dragster, algumas outras motos, tem a transmissão por correia, tem um padrão muito próximo da corrente, e que tem Boulevard, VMAX, Shadow, triciclo Shinerai, tem a transmissão por eixo cardan, que é melhor que a transmissão de caminhão, fica o eixozinho rodando ali. Em todas elas há um padrão de relação, e geralmente é uma caixa de redução. Tá. Como assim? Todas têm um padrão de relação? Tem. O padrão de relação na transmissão no kit de tração, na transmissão de uma moto, é quantidade de voltas na saída do câmbio, ali onde encaixa o peão, onde seria o peão primário do cardan, o, sei lá, como chamar, o peão, a polia menor da correia, e a engrenagem que fica lá na roda, ela vai estar interligada por um eixo cardan, por uma correia, por uma corrente, seja lá pelo que for. Então até se fala hoje em dia que vai existir uma transmissão Bluetooth, Bluetooth.
existe uma taxa. Por exemplo, a galera que tem bis. A bizinha, algumas vêm com peão de 13, outras com peão de 14 e a coroa 35 dentes. Por exemplo, a Titã saiu 15 por 13 por 39, 15 por 42, 16 por 44. Por exemplo, a Phaser é uma 15 por 45 por padrão. E existem várias combinações de coroa e peão nas motos. Claro que com a transmissão por cardan, das motos maiores, tipo a Tenere 1200, algumas BMW, você não vai trocar, você só vai completar o óleo. Ao menos que você rode sem óleo, que vai ferrar tudo, você tem que trocar e você vai gastar quase o valor de outra moto para consertar aquilo ali. E a correia também às vezes dura mais do que a própria moto. Existe ali, por exemplo, uma engrenagem na ponta do cardan, faz conta que é um cardan. A saída do câmbio está aqui, aqui. E a roda está aqui. Então aqui tem um padrão, aqui tem engrenagem, vários tamanhos de engrenagem que transmitem o máximo de força e quando nessa máxima velocidade possível. E na correia é a mesma coisa. Tem um peãozinho, uma polia maior, a polia menor e aquilo fica girando ali. E onde é que está a taxa da relação? Vamos ao que interessa. Relação. Relação, taxa é a simples de taxa de relação. Taxa de relação de uma engrenagem, a quantidade de voltas que ela dá em relação à outra. Por exemplo, nas motos, como é que se calcula isso? Lá nas aulas de física no ensino médio, eu ainda não comprei uma lousa, tá, gente? Em breve eu comprarei uma lousa. Quem quiser me doar uma lousa, eu aceito, tá? Só deixa um comentário aí que eu dou o endereço, vocês mandam uma lousa, tá? Que aí eu boto aqui atrás, até com pano de fundo fica melhor do que a porta do meu banheiro que eu tô gravando no meu quarto ali no fundo. Tá minha cama, minha caminha lá. Então, taxa de relação. Na física, eles pedem pra gente medir o diâmetro da primeira polia, da primeira engrenagem e dividir pelo diâmetro da segunda engrenagem, tá? Então, tá muito mais fácil nas nossas motos, como eu tenho uma referência mais padrão que é a quantidade de dentes. O que é que fazemos? Contamos os dentes. Então, você nunca vai comprar a polia com circunferência tal, a coroa. Não, você vai comprar a coroa de 39, de 45, de 200 dentes, de 98 dentes. Que geralmente, dificilmente você vai achar. Ao menos que seja um padrão muito estranho, mas a distância entre dentes de uma relação, da engrenagem de transmissão de uma moto é muito igual. Basta a gente olhar que quase todas as motos de baixa cilindrada, isso eu digo de 300 para baixo, ela tem a corrente passo 428. Isso quer dizer que qualquer corrente 428 vai servir naquela moto. Não existe a corrente da Titan, a corrente da Tsunoda. É a mesma corrente, só vai mudar o tamanho, tá? Porque elas são 428. A fábrica de corrente, a fábrica de transmissão, ela quer fabricar o máximo de transmissão possível com o mesmo tipo de corrente. Com a mesma corrente. Por quê? Ela vai gastar só, ela vai ter só uma máquina de fazer corrente. Mas vamos ao que interessa, é o seguinte. Dá uma limpada aqui que eu tava com mortadela, surgiu o óculos. Tá. Então, quantidade de dentes é o que mais a gente usa, porque tem praticamente um padrão mundial no tamanho do dente da transmissão da moto. E aí o que a gente faz? A gente conta a quantidade de dentes da coroa, que é maior, e divide pela quantidade de dentes do peão. Aí chegamos à taxa de relação. Por exemplo, uma continha fácil, bis. 35 dentes na coroa, 14 no peão. Por isso ela tem a rodinha 14 para compensar. Ela vai chegar na taxa de relação de 2,5 para 1. E o que é esse 2,5 para 1, Everton? O 2,5 para 1 é a cada uma volta do peão, a coroa da... Perdão, gente. A cada uma volta da coroa, o peão deu 2 voltas e meia. Um moto trail de bastante tem 12 por 48. Que nada mais é do que divide 48 por 12.
4. 4 voltas do peão para uma volta da coroa, ou 0,25. Um quarto de volta da coroa para uma volta inteira do peão. E aí, mano, você vai fazer sempre essa continha. Pega a transmissão original da tua moto, no meu caso. A Kansas. A Kansas ela vem com o original 15 por 38. Dividi 15 por 38. Cheguei em 2,6. E aí o cara me... A moto veio para nas minhas com coroa de 43 dentes. Eu tive que ir um peão de 14, quando postar uma relação muito curta. Alonga essa relação. Peão 15. Não fui muito feliz. Ainda estava abaixo do que eu esperava. Peão 16. Chegou onde eu queria. Relação 16,43. Quando eu dividi isso aí, eu cheguei em 2,65. Foi algo muito próximo do que eu queria. E aí, se eu não quiser comprar uma coroa separada, eu dizer, não, eu boto a transmissão toda novinha. Eu vou procurar a transmissão 16,43 e colocar na minha moto. Nefson BR. A Factor ela vem de fábrica 14,43. 43 ou 42, sei lá, algo assim. Mas eu não acho essa para comprar no mercado. Eu sempre encontro aqui a 14,45, 14,45. A relação mais longa. O que é que eu faço? Eu compro o peão de 15, eu tenho a mesma taxa de relação original. Então, eu vejo o pessoal comentando na internet, coloca a coroa tal na tua moto. Coloca uma coroa tal, coloca o peão tal. Não, você não tem que colocar a coroa maior, a coroa menor. Você tem que colocar, você tem que respeitar a taxa de relação. Por exemplo, na minha bula veio um 15 por 39, que é muito mais leve e tal. Então, eu tenho que chegar, calcular a relação. 39 dividido por 15, 13 por 5 dá mais ou menos 2,6 por aí. Esse 2,6 é o que eu tenho que respeitar na hora de montar minha taxa de relação. Eu não vou encontrar aqui no mercado local uma coroa de 39 dentes. Tem que comprar a coroa somente pela internet e manter a corrente ou comprar uma corrente nova vai ser algo muito caro para mim, para usar como padrão de reposição. Isso só faz uma vez na vida. Então o que é que eu vou fazer? Procurar uma transmissão, um kit de transmissão de coroa, a corrente e o peão tudo bonitinho dentro da caixa, que chegue o mais próximo possível dessa dessa taxa de relação. Então, a relação não é o conjunto de peças mecânicas, coroa, corrente e peão. A relação que a gente convencionou como relação é a quantidade de voltas que uma engrenagem dá em relação a outra. Que nas motos a gente usa como padrão para estabelecer esse perímetro da engrenagem, a quantidade de dentes. Então, alongar a relação longa, a coroa dá, o peão dá menos voltas em relação à coroa. A coroa dá mais voltas em relação ao peão. Ela dá a impressão de uma maior velocidade. Nem sempre. Encurtar a relação, você aumenta a velocidade angular. Ou seja, menos volta, uma volta do peão, a coroa vai movimentar menos. Porém, com mais intensidade esse movimento. Por isso que quando o cara bota o peão menor, a moto sai no pinote, a moto é mais ágil, porém corre menos. Trail. Uma trail ela anda bem menos do que uma equivalente urbana, porque ela tem a relação mais curta. Porém, ela é muito mais ágil. É isso que faz a relação. A taxa de relação. Uma taxa de relação curta é uma taxa de relação alta. Por exemplo, a relação 12 por 48, que o pessoal que faz trilha aqui de XL venera tanto a 12 por 48 porque ela dá um torque monstruoso. Agora você vai andar na rua, você vai usar uma taxa de relação menor, mais baixa. Por exemplo, a bis 1435, ela tem relação de 2,5. Na 14 por 42, já é 3.
Quanto mais baixa a taxa de relação, mais longa essa relação. Moto mais lenta, moto mais suposta maior velocidade final, maior desgaste de embreagem, por incrível que pareça. Relação mais curta, menos embreagem, menor consumo de combustível na cidade. Se você usar mais, vai consumir mais, porque ela vai gerar mais alto. Vai esquentar mais e ainda vai correr menos. Dicas: respeite a relação padrão de fábrica da sua moto. Você não precisa manter o mesmo tamanho de coroa e peão. Você precisa respeitar a taxa de relação, porque ela foi testada ao longo de meses ou até de anos para chegar no melhor resultado possível dentro da proposta da tua moto. Claro que se você quer mudar isso aí, faz como eu fiz. Eu mudei na YBR bem sutil. Eu usei o 15 por 45. Aí eu cheguei na taxa original próximo da taxa padrão, que é a 14 por 43. Quando eu pus a 16, eu senti um resultado ela um pouco mais lenta e tal. Quando eu fiz a maluquice de uma relação 16:43, a moto ficou uma merda. Aí eu voltei o 14:45. Na Kansas a mesma coisa, eu fui mudando aos poucos. Eu usei o peão 14 e o peão 15. Quando eu percebi que estava na hora de trocar a engrenagem, eu troquei a coroa por uma de 39. Estou usando o peão 15 na Europa 16. Vou fazer os diversos testes até eu chegar na taxa ideal. Eu estou gostando do resultado da 16:39 que eu estou usando na Kansas, porque foi feito todo um trabalho a nível de mecânica, de motor, de carburação, que me permite andar bem com esse resultado. Porém, na Bull já é um cuidado maior que eu terei, porque ela já tem outra proposta de uso. Eu não sei até que ponto vale a pena investir em velocidade maior, em velocidade mais arrancada, por assim dizer. Mas a discussão que se tem que ter nos fóruns não é usa o peão maior. Tá? O peão maior às vezes vai ter uma relação tão longa que teu motor não vai conseguir produzir velocidade de giro, subir de giro o suficiente de produzir uma velocidade boa. Ou um peão muito menor vai te fazer andar devagar demais. Não é isso, não é só trocar a coroa, tem que trocar a coroa em relação ao peão. Às vezes você bota a coroa menor, você pode botar o peão maior. Bota uma coroa maior, pode botar o peão menor. A troca do peão é muito mais fácil que a troca de uma coroa, por exemplo. Você não precisa tirar a roda fora, você não precisa reajustar. Um ajuste mais de corrente você vai precisar fazer, mas o transtorno é mesmo. Você troca um peão em 2 minutos. Se a tampa do motor do peão estiver aberta, como fica na minha BR, já está aberta, é segundos, mano. Só ajustou a corrente, tá beleza. Você não precisa tirar a roda, alinhar a roda, o trabalho todo. E se preocupem com a taxa de relação. Outro critério, quando a gente vai comprar motos diferentes, comprar a bis com a CG ou com a Kansas. A gente tem rodas de diâmetro externo diferentes, então não só a taxa de relação entre engrenagens, mas a taxa de relação entre as engrenagens em relação ao diâmetro maior da roda deve também ser levado em consideração. E aí a gente tem um padrão racional de como mexer nas nossas motocas. Galera, sem mais delongas, é isso aí. Obrigado por ter assistido até o final. Por favor, gente, se inscreve nesse canal. 43 tá pouco ainda, tá? Eu já raspei a cabeça, antecipando os 50 aqui. Vou raspar a cabeça. Para a chegada dos 50 inscritos. Já raspei a antecipação. Tô contando que nesse vídeo eu vou entregar os 50. É isso aí, gente. Valeu. Gasolina aumentou. Coisa boa. Não tem coisa boa pra dizer. A gasolina aumentou, velho. Aumentar, pelas minhas contas, uns 20 centavos o litro. Tá foda. Passar de 4 reais agora. Governo filho da mãe. Ainda bem que ano que vem tem eleição. Acaba essa
Porra, aí aumenta o salário da gente, velho. Baixa o preço da porra da gasolina pra gente rodar. Eu tô sem grana pra rodar, eu não tô gravando um road trip que eu tô prometendo faz tempo aí. O pessoal tá pedindo, bota a moto na estrada, velho. Não tem como, velho. A gasolina desse jeito, mano. Como a gente diz aqui na Bahia, tá barril. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu vou tentar fazer rodando. Como poupar combustível rodando.